O Fluminense é um time que adquiriu ojeriza a gol. É a forma como eu consigo, é a definição que eu consigo arrumar aqui agora, diante de uma equipe que já foi tão criticada por cometer muitos erros defensivos, erros individuais, coletivos, por ter perdido jogos assim, com o ataque fazendo gol e aí a defesa lá atrás entregando, principalmente nesse período sem Thiago Silva. E quando a defesa se arruma, se ajusta, faz um jogo seguro, entrega um jogo seguro, o ataque não consegue resolver, não consegue fazer o mínimo, que é pelo menos um gol para sair com uma vitória. E eu vou tentar não ser repetitivo aqui, porque muitas coisas que aconteceram aqui hoje no Maracanã são continuidade de situações que a gente já viu nesses jogos mais recentes e até mesmo antes da Copa do Mundo. Por que eu estou falando isso? O que teve de diferente? Um primeiro tempo competitivo. O Fluminense competiu, principalmente no setor defensivo. Não deixou o Vasco jogar, não deixou o Vasco ter tranquilidade para jogar. Tanto é que eles não criaram nada. O Fábio fez uma defesa num chute ali sem força nenhuma. Isso foi notório, a forma como o Fluminense agrediu o marcador, como estava fazendo pressão na bola, né? Não é aquele jogo modorrento, é que você percebe que o time está ali em campo olhando o adversário jogar, tocando bola para lá e para cá. Não foi esse o jogo do Fluminense, no primeiro tempo. Foi um jogo combativo, que é aquilo que eu sempre cobro aqui. Se você está num momento ruim, se os seus bons jogadores não estão bem, a equipe tem que pelo menos entregar raça, disposição, tem que competir, brigar com o adversário, fazer falta. O Fluminense terminou o primeiro tempo com 11 faltas contra 6 do Vasco. Praticamente o dobro. Isso é reflexo de combatividade. Mas não foi só isso. Mesmo sem ter uma grande atuação, mesmo ainda pecando nos momentos decisivos, se uma equipe tivesse que sair do Maracanã naquela primeira etapa com a vitória, essa equipe seria o Fluminense. Foram 4 oportunidades, sendo que uma teve impedimento, que foi o último lance. Mas foram 3 chegadas, 3 situações de gol, chute do John Kennedy com 6 minutos, chute do Savarino com 18 minutos, chute do Canóbio, que foi o mais claro, só pegar uma água aqui, chute do Canóbio, que foi, até aquele momento, a melhor chance do Fluminense no jogo. E me chama a atenção que, na verdade não chama a atenção, o Canóbio finalizou da forma como ele finaliza as jogadas. É péssimo nisso. E aí, o 0-0 não é por acaso. Só que é tudo sair pela direita. Canóbio, John Kennedy, hoje eles participaram de todas as jogadas perigosas do Fluminense no jogo. Essas do primeiro tempo, a gente vai para o segundo tempo e o Fluminense tem a melhor chance da partida. Uma bola que o Canóbio bate rápido, chega no Acosta, o Acosta mete um passe por dentro, o único bom passe que ele acertou no jogo, alcança o John Kennedy, ele dribla, faz tudo certo, tira o zagueiro na hora de bater, bate em cima do goleiro. Mais uma chance desperdiçada. Então dá para contar 4 oportunidades, mais uma clara, 2 chances claras, e o Fluminense não consegue fazer o gol. Era um time, repito, mesmo sem ter um domínio completo na partida, e não estava menos com a bola não, o Fluminense terminou o primeiro tempo com 55% de posse de bola. Então foi um Fluminense mais perigoso, foi um Fluminense que controlou o jogo, só que na hora de chegar e definir, não consegue. Gente, são 3 dos 3 jogos que o Fluminense saiu de campo sem levar gol, desde março contra o Atlético Mineiro. Vitória aqui no Maracanã, o Fluminense vence e não leva gol. Desde então foram mais 3 partidas em que a zaga saiu sem ser vazada. Nos 3 jogos o Fluminense não consegue fazer pelo menos um. Foram 3 empates em 0-0. E aí tem 2 caminhos. De novo, vou trazer aqui essa metáfora. Quem prefere enxergar o copo meio cheio e dizer que o time está bem, só não está concluindo bem, só não está fazendo um gol, só não está acertando ali os passes decisivos. Se você quiser olhar por esse prisma, tudo bem, porque tem o outro lado. E para mim, hoje isso pesa mais. Porque em alguns jogos, o empate vai levando. Só que vai chegar uma hora agora no mata-mata, em que você não faz o gol, o adversário, uma hora ou outra, ele vai fazer. E aí, quando tiver eliminado, não tem mais para onde correr. Isso é um problema.
É um problema sério. Quando você para de fazer gol, quando você tem muita dificuldade de criar e fazer os gols e converter essas oportunidades, você está mais longe de vencer as partidas. Porque nem sempre a sua zaga vai sair sem ser vazada. E nem sempre você vai conseguir criar 7, 8 oportunidades de fazer 2 gols. Hoje, a gente vê um Fluminense que, contra o Bahia, merecia ter sido com a vitória, não conseguiu fazer gol. Hoje, fez o suficiente para vencer o jogo, não conseguiu. Contra o Bragantino, fez o suficiente, não conseguiu. Contra o Grêmio, poderia ter vencido, não conseguiu. Então temos um problema aí. Temos um problema que a gente não dá pra gente ignorar. E aí, no segundo tempo, a gente vai partir para as escolhas do Zubeldia. Para mim, ele escala o time que ele tinha que escalar. Acerta em colocar o John Kennedy. E para mim, é difícil, porque o John Kennedy ele fez um bom jogo. Ele e Cano participaram de todas as jogadas, criaram as situações de gol. Porque do lado esquerdo, com o Savarino, com peso morto hoje pro time, não acontecia praticamente nada. Só que, como é que você fala? Pô, se foram muito bem, mas na hora de resolver a partida e fazer o básico, que é pelo menos acertar o gol, o caso do Canobi, não acerta nem o gol, não faz. Fica muito difícil, né? Mas ele acerta em colocar o John Kennedy, e o jogo mostrou isso. O problema é quando começa a mexer. Durante a partida eu falo, tem que tirar o Savarino não está fazendo nada, como já não vem fazendo já há muito tempo. E colocar o Soteldo, que vem fazendo bons jogos. Só que, naquele momento, ele decide tirar logo 3. Tirou ele, tirou a Costa, que também estava mal, mais um jogo muito abaixo da Costa. E aí eu abro um parênteses aqui para o meio de campo. De novo a gente viu um meio que está muito longe, muito distante daquilo que pode jogar. Martinelli, a gente mede pela régua do jogador. A régua do Martinelli é uma régua alta. A do Acosta é uma régua alta. E eles estão muito abaixo dela. E aí, cara, dificulta muito. Então ele precisava mexer para não perder o meio, porque o gol poderia sair, o Vasco poderia fazer um gol, e aí a gente ia, né, todo mundo reclamar, gritar, pô, esse técnico não mexeu no time. Ele tinha que mexer para não perder o controle do jogo. Só que para mim ele faz uma substituição que não era para ter ocorrido, que é a entrada do Serna no lugar do Canobi. O Serna não existe. O Serna não existe. E ele só continua tendo oportunidade porque escalação, substituição é por hierarquia. Eu duvido o Riquelme, e não estou dizendo que ele vai resolver nada, nem que entrar, nem que vai fazer um gol, não sei, não tem como saber. E o problema é justamente esse. Eu duvido o Riquelme não jogar mais do que isso daí que a gente viu. É ridículo o que o Serna faz há muito tempo, mas continua jogando e vai jogando. Não fazia sentido. Fazia sentido, na hora do jogo eu falei, o que eu pensei, o jogo está desenhado para contra-ataque, esteve desenhado o jogo inteiro para contra-ataque, e ele está colocando o Serna porque provavelmente está apostando mais na velocidade, né? na transição. Só que é ridículo o que o Serna está fazendo. O Riquelme não tem condição de fazer isso, ele é um jogador rápido, jovem, com espaço pelas laterais, não poderia ajudar, mas hoje, infelizmente, a gente tem um técnico que odeia a base. Se o time tem ojeriza gol, o Zubeldia tem ojeriza a base. Ojeriza. Ele odeia a base. Ele odeia trabalhar com jogador de base. Então o resultado está aí, a gente vai aguentar Serna, porque não é. A gente reclamou muitas vezes dele não mexer. Ele mexeu, ele tinha que mexer. Ele tinha que mexer. A questão é quem está entrando. Aí a gente vai analisar também os jogadores que entram. E não é que não melhoram o time morre. Todo jogo morre quando faz substituição. Não tem mais jogo. O Fluminense não fez mais nada no jogo. Tudo bem que o Vasco também não fez. E, diante da mediocridade das duas equipes, da conformidade com o resultado, todo mundo aceitou em levar a decisão para outro jogo. Basicamente foi isso. E o Zubeldia é um técnico, hoje para mim, medíocre. É um técnico medroso. É um técnico covarde, ele não tem coragem de arriscar, ele não tem coragem de botar um garoto para tentar fazer algo diferente, ele não tem coragem de colocar mais um atacante, nem acho que ele tinha que fazer. A entrada do Hulk depois de jogar o John Kennedy é totalmente sem sentido. O John Kennedy não precisava ter saído, só entrou porque é o Hulk. Só porque ele tinha que colocar o Hulk em campo. Se é para colocar o Hulk, tira um dos meios e coloca o Hulk. E arrisca lá para ganhar o jogo. Nem tô dizendo que ele tinha que fazer isso não, porque se ele leva o gol, ia ficar todo mundo puto e tal. Mas, cara, eu tenho certeza que o torcedor ele sabe entender muito mais quando você arrisca, perde arriscando em ganhar um resultado, do que se acovardando lá atrás. Tenho certeza.
Ainda tem a situação do Ganso esdrúxula. Chama para entrar, não entra, só entra depois. Aí entrou no Nonato, que nada ajudou. Então a gente está diante de um treinador hoje que tem uma leitura de jogo péssima e os jogadores também que saem do banco e entram na partida também não agregam, não acrescentam em absolutamente nada. Aí, por isso eu falei de ser repetitivo. É um time que não faz gol, que está com dificuldade para criar, mas quando cria, chega na frente do gol, não consegue fazer gol, não consegue finalizar. Antes se defendia mal. E hoje, fazer um elogio aqui. A Igor Rabelo e Ignacio hoje teve uma partida nível de Inter de Milão no ano passado. Jogou demais. O Igor Rabelo deu um bote errado ali, cometeu uma falha e tal, mas teve uma atuação correta. Quanto tempo esse cara tá sem jogar? Pegou, assumiu a responsabilidade, foi lá e jogou. O Guga teve uma atuação defensiva absurda o jogo inteiro. E o Arana foi um jogador que defensivamente, principalmente no primeiro tempo, também foi bem. A linha defensiva o tempo todo atento, foi o que eu falei no pré-jogo. Se tiver atenção, foco, dedicação, cara, dá para compensar os desfalques, os problemas técnicos, dá para ajeitar, dá para arrumar. Mas tem que ter esse sangue nos olhos. E eles tiveram. Aí o meio é um Hércules correndo atrás para lá e para cá da marcação, não consegue ajudar na frente. O Martinelli abaixo, como eu falei, a Costa muito abaixo, o Savarino peso morto. E aí ficou tudo basicamente para Canóbio e John Kennedy, que geraram as jogadas. O jogo se limitou a isso. Um resultado que poderia ter sido melhor, sim, poderia, como outros também recentes poderiam. A gente pode acreditar que essa chave pode virar a qualquer momento. O time não está descontrolado, o time está organizado. Se os caras começarem a acertar o básico dentro de campo, as coisas vão acontecer, mas quando isso vai ocorrer? Teremos esse tempo? Porque depois, agora semana que vem, amigo, é tudo ou nada. Só um vai passar. O jogo de hoje aqui não nos faz chegar na quarta desacreditados. Talvez acreditando mais? Talvez não. Mas eu creio que este primeiro confronto mostrou que, mesmo com muitos problemas, se a gente tem 10 problemas, eles têm 20. Então é torcer para uma evolução, mais do que tudo. Se competir que nem competiu aqui hoje, torcer para uma evolução técnica, que aí eu não tenho como saber quando vai acontecer, se vai acontecer. Tem jogadores que precisam chamar a responsabilidade de resolver, que não estão conseguindo fazer isso. Vamos ver o que acontece. Teremos alguns dias até lá. O zagueiro, que pode voltar o James, mas isso não é uma notícia que me deixa, confesso, mais animado. E não teremos uma mudança de realidade de jogo até lá. O que a gente tem é isso e a gente vai ter que se virar para vencer dessa forma. É possível, totalmente possível. Repito, com todos os erros e defeitos, se um time tivesse saído aqui hoje do Maracanã com uma vitória, esse time era o Fluminense. Bom, ficando por aqui, ainda direto do Maracanã, e depois a gente volta repercutindo muito ainda tudo o que aconteceu aqui no Maraca, tá bom? Tamo junto, valeu, galera.